da altura de 2 metros, bate no piso e volta na mesma direção, atingindo 1,5 metros de altura. Determine o deslocamento da bola entre essas duas posições. Eu vi que alguns calcularam a velocidade. Ele não fala nada de velocidade aqui, né? Ainda eu coloquei como dica, utilizar a expressão para o deslocamento, posição final menos a posição inicial. Então, nesse caso, a gente teria, né, a seguinte situação. Temos uma bola aqui. Essa eu me confundi muito. Essa bola, ela cai, bate no chão. Vou utilizar aqui o chão. E vamos dizer que ela caiu e subiu novamente aqui até uma certa altura, né? Então vamos fazer aqui o nosso referencial. Já que a altura eu vou chamar aqui, né, de y, e ele vai estar em metros. Então a posição inicial dela aqui vai ser 2 metros. E essa outra posição aqui vai ser 1,5 metros, né? Totalmente sem escala aqui no desenho. Seria um pouco mais para cima aqui, né? 1,5. Mas então o que a gente tem aqui? A gente tem a posição inicial dela. Então, já que a gente está no eixo y, eu vou chamar em vez de x, ou pode ser o S0, ou nesse caso o nosso y0. Né? E esse ponto final, quando ela bate e volta, né, a mesma altura que ela chega, seria aqui a nossa altura y. E aí depois ela vai continuar o movimento dela, vai, né, pulando até parar totalmente aqui no solo. Então, basicamente, a gente, né, ele pede para a gente determinar só o deslocamento. Só que qual que é a diferença? Antes a gente considerava o deslocamento do ponto que está indo, né, no exercício, está indo em x. Mas aqui, né, essa diferença de posição vai ser a diferença da altura, vai ser no y. Então, mesma coisa, né? Esse deslocamento que ele pede vai ser, vou chamar aqui um delta y, ou pode ser um delta s, se vocês quiserem, né, de posição. Esse delta y vai ser igual a posição final y menos posição inicial, né, que é a expressão para o deslocamento. É uma questão bem simples, né? O nosso delta y vai ser igual a posição final que ela para, que é a altura que ela chega, 1,5 metros. Então, 1,5 menos posição inicial, a altura que ela caiu, né? 2 metros. Então, 1,5 menos 2,0. Então, o nosso delta y vai ser igual a 1,5 menos 2 menos 0,5 metros. Né? Caso vocês quisessem fazer como delta S, né? Então aqui seria o nosso S0 e aqui, né, o S. Então também faria S menos S0 e esse delta S também seria de menos 0,5 metros. Então era só isso daqui que vocês precisavam calcular. É um problema bem simples, mas eu acho que não sei se foi problema de interpretação ou o que vocês confundiram tanto, que muitos acabaram calculando a velocidade, né? Mas não precisava nada da velocidade. Só o deslocamento. Posição final, né? Posição final mais baixa, menos a posição inicial. Tá certo? Alguma dúvida desse aqui agora? Alguns eu vi que fizeram dessa forma, né? Não chamaram de x, não chamaram de y ou de s, mas encontraram aqui esse deslocamento. Mas era dessa assim que vocês, né, tinham que resolver. Não precisava calcular a velocidade, nada das outras coisas. Tempo não, só, né, deslocamento. Bom, o horário da aula já está acabando, mas como eu falei para vocês, as 3 primeiras questões, como elas são... Romeu ia perguntar alguma coisa? Ou foi
um clique errado. Foi sem querer? Não, tranquilo. Essas 3 primeiras questões, como elas são questões teóricas, eu já coloquei aqui as respostas delas. Aí, como a aula já está acabando, eu não vou... a gente não vai ver cada uma delas, mas daí nos slides, depois que eu vou mandar para vocês, né, tá respondido. Que nem nesse caso aqui, seria verdadeiro, verdadeiro e falso, né, e daí por que é verdadeira, por que é falso. Nas outras eu também coloquei assim, dessa forma, né, a resposta. Aí depois vocês dão uma olhada lá, né? Aqui na 2, que era a resposta aí, né, que a descrição precisa de qualquer movimento requer um referencial, né? Porque para a gente poder descrever aquele movimento, precisa, né, primeiro definir o referencial para saber se esse corpo ele vai estar ou não em movimento, né? E com relação, como está aqui, né, movimento relativo, está em movimento com relação a qual referencial. Então, aqui seria a alternativa aí. E aí na primeira, né, também está a justificativa, que era para dizer, né, se o pássaro está voando e se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou está em movimento, né? Então, se a gente considera o referencial no pássaro, o pássaro, né, vai ver a árvore se movendo, ficando cada vez mais distante. Então, a árvore também está, né, se movendo com relação ao pássaro. Do referencial da árvore, o pássaro é que está se movendo. Então, a árvore está em movimento em relação ao pássaro e vice-versa, pois a distância entre eles está variando com o tempo, né? Se eu tenho 2 corpos e essa distância entre eles está mudando, quer dizer que esses corpos eles estão em movimento, né, um em relação ao outro, dependendo de como eu vou definir o meu referencial, seja o referencial no corpo 1 ou o referencial no corpo 2. Aí depois vocês, né, veem melhor as respostas, como vocês quiserem, mas essas teóricas eu coloquei a justificativa de cada uma delas, tá certo? Bom, por hoje, né, vocês estão dispensados, já estou passando um pouquinho do horário, depois agora vai ter aula de filosofia também. Para que serve